professora Esther, tudo bem? Tudo bem? Gostaria que a senhora desse um depoimento sobre a cultura imaterial do nosso estado, O do município? ou do município. Bem, do estado é muito abrangente, a É, gente demoraria bastante para falar alguma coisa sobre. Eu me atenho então a falar sobre Esteio, a cidade onde eu nasci, e tem muita coisa para falar sobre Esteio, né? Mas eu vou me ater à fundação de grêmios culturais aqui em Esteio, um deles, criado por meu pai, era o Grêmio Recreativo Cultural Aquiles Porto Alegre. Congregava poetas, escritores, jornalistas e tínhamos até uma revistinha de duração efêmera, mas funcionou. Mais tarde, o Grêmio Marechal Rondon, digamos assim, incorporou parte daqueles componentes, muitos já tinham falecido, inclusive meu pai, e continuou. Nós tínhamos assim um teatro, inclusive, né? Teatro, e tínhamos a publicação de crônicas, conto, poesia também. E isso evoluiu até o ano de 93, quando um ex-aluno meu, Valente Jauri Machado, eh, também congregou um grupo, veio me buscar e nós fomos e fundamos a Casa do Poeta Esteense. E hoje em dia não existe mais como era, com reuniões semanais, com publicações. Fizemos, eu não recordo bem, mas 10 ou 12 coletâneas poéticas, né? Publicamos com o auxílio da prefeitura. E que mais que nós tínhamos? Tínhamos o grupo teatral também, oriundo da Casa do Poeta, e grupos musicais também, né, de folclore, tango. Eu sou adepta do tango e tinha alguns cantores. Nós temos ainda a Lilian Dressler, aqui em Esteio, cantora de tangos. E são esses os aspectos assim que eu mais uh, recordo aqui da cultura de Esteio. E a Casa de Cultura, a fundação como é, também foi uma sugestão daquele grupo, daquela época, vinculado ao PDT. E o prefeito da época gostou da ideia e a Casa de Cultura foi construída e como está até hoje. é. Queres mais Não, algum obrigado. relato? É um patrimônio, né? A Casa de Cultura de Esteio é um patrimônio aqui de Esteio, né? Porque é Sim. onde tem cinema, teatro, tudo, né? E tínhamos também 2 cinemas, né? O Cine Teatro Imperial e o Cine Teatro Palácio. Ambos eram de propriedade do seu Luiz Alessio Freiner, foi o primeiro prefeito de Esteio, e ele trazia coisas muito interessantes. Além de filmes muito bons, nós tínhamos quase que semanalmente shows, né? Principalmente de tango, como eu me referi, que eu gosto muito de tango, eu sempre ia. Tínhamos shows de artistas de humor, estilo... Não era o André Damasceno, ele nem era vivo nessa época. Eram grupos de radioteatro de Porto Alegre, TV Piratini. Seguida tinha o pessoal da Piratini aqui fazendo show de humor. Muito bons atores, assim, muita graça, né? E para todos os públicos. Tinha criança de 5, 6 anos e adultos e até idosos que participavam. E que mais que tinha sobre a história da cultura? Tinha o famoso Circo Teatro Biduca. Não sei se ouviste falar. Ele tinha uma forma de circo, eram tendas de lona, e na verdade ele era um teatro ambulante. Era de uma família espanhola, e o Biduca, que era o ator principal, ele era o palhaço e o dono do circo. E o Biduca trazia muitos
quadros, muitos, como é que se diz assim, muitas improvisações teatrais que fascinantes para a década de 50, 60, né? Então, e todos os dias. Ele ficava 30 dias em Esteio, mais ou menos onde é hoje em dia o Clube Aliança. Ali era um campo, um espaço, eles acampavam ali e durante 30 dias, inverno, verão, chuva, sol, tinha teatro à noite. E até recentemente eu tive um contato com esta lembrança do Circo Teatro Biduca através do cartunista Santiago. Santiago publicou um livro de histórias em quadrinhos, desenhado por ele, a história da sua vida. E aí ele contava que na cidade dele acampava um teatro que tinha como artistas o Charles Wilson, a Ida Cuenca, que era uma espanhola esposa do palhaço Biduca, e o artista Moacir Ramon, o cantor Alípio Vilar, o cantor... E agora, a memória ajuda. O cantor Charles Wilson, já falei. Alípio Vilar, Adroaldo Tramontino. Ele cantava ópera, era um italiano de voz possante. E aí o Santiago faz esse relato e eu identifiquei esses atores com os atores que vinham para Esteio. Então era um teatro ambulante que percorria todo o estado. E foi um marco cultural, sem dúvidas, no estado. Eu não sei se algum deles ainda vive, ainda trabalha em teatro, em circo, em coisas assim. O último contato com eles que eu tive era uma atriz, a Jeromilda. A Jeromilda era uma, digamos assim, a pin-up girl. Era a bonita do teatro, era uma moça assim, bastante exuberante, bonita realmente. Ela dançava e ela era a mocinha das peças teatrais. E uma vez eu a encontrei em Porto Alegre, assim, claro, 30, 40 anos depois, nenhuma sabia quem era quem. E aí, conversa com outras pessoas ali, a Jeromilda trabalhou em teatro ambulante. Foi num encontro de escritores gaúchos. E aí eu perguntei mais, mas era essa moça mesmo. Claro, agora ela já é uma senhora, não tão idosa quanto eu, mas é uma senhora idosa. E assim, né? Então, esses aspectos da cultura de Esteio foram relevantes, marcantes, para que mais tarde, né, acontecesse como nós temos hoje em dia, inclusive Feira do Livro, onde eu recentemente autografei o meu livro Colheita, que está organizado pela professora Vera Maria Titzman Silva, com um prefácio também muito lindo da Elvira Coelho Hoffmann, professora da Unicinos, escritora, poetisa também, assim como a Vera Maria Titzman, professora de literatura também e autora crítica. E esses fatos recentes, então, de semanas atrás, nos reportam aquele passado onde eu, aos 6 anos de idade, escrevi e compus o meu primeiro poema, né, em homenagem a uma amiguinha cigana que acampavam ao lado da minha casa dos meus pais, que na Rua Soledade, em Esteio, também tinha um campo, hoje em dia tudo construído, onde os ciganos acampavam. E aí eles ficavam 30, 40 dias, levantavam os acampamentos naquelas carrocinhas redondas, iam embora. No ano seguinte retornavam. E cada ida embora a gente chorava, se abraçava, porque criança não importa, né, a condição, faz amizade com todo mundo, cria vínculos, cria laços. Então, quando as amiguinhas ciganas iam embora, eu tinha escrito um poema sobre a ida deles embora. Aí, no ano seguinte, retornavam.
E era assim, o pessoal pergunta como é que eu me senti poetisa. Eu acho que a gente não se sente, a gente nasce, né? Nasce. Meu pai também era poeta, né? Isso vem no sangue. E eu sempre compus. Muito obrigada.